Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Na Conta e no vídeo de hoje vamos falar o mais geral, mais rapidamente sobre o setor logístico, suas vantagens, desvantagens, pontos futuros, que a gente tem que considerar ao analisar um fundo imobiliário logístico. Fique aí, deixa o seu like, aproveita a vinheta aí, deixa o seu like por favor, só um botãozinho que tem que clicar, ajuda a gente. E o primeiro ponto que a gente vai trazer é sobre o potencial de crescimento desse setor. Na verdade, a gente está falando sobre os fundos logísticos, mas o crescimento dele tem muito a ver com a indústria, com o e-commerce, né? Cada vez mais as empresas estão aumentando os seus canais digitais e elas vão precisar cada vez mais de uma eficiência logística, né? A gente tem muito problema no Brasil de infraestrutura, então é muito importante que essas empresas tenham centros de distribuições espalhados ao redor do país para ter essa eficiência. E por conta disso, os fundos logísticos vão aproveitar esse crescimento e possivelmente eles devem expandir, né? Ter um potencial de crescimento muito acentuado. O segundo ponto fica pela questão da resiliência. Diferente dos shoppings, das lojas corporativas, esse segmento passou quase batido na pandemia do Covid-19. E teve uma queda pequena, mas logo se recuperou e avançaria a passos largos. Muito pela expectativa que as pessoas têm de potencial desse segmento, como o Dudu falou. Muitas coisas aceleraram, muitas coisas que a gente tinha a ideia que aconteceria no futuro foram antecipadas. Muito pela necessidade que a gente passou, né? Com tudo fechado, a gente teve que atender a necessidade de continuar comprando algumas coisas e por isso a gente utilizou mais o canal online. Então a gente viu um crescimento muito grande dessas empresas e consequentemente desse segmento, né? Sim, para corroborar essa ideia, a gente pode ver nos relatórios das empresas do terceiro trimestre que quase todas que têm algum, principalmente as de varejo, né? Praticamente todas tiveram um aumento considerável no e-commerce, né? Então isso se refletiu nos FIIs. E o que a gente pôde ver no início da pandemia é que eles tiveram uma queda na cotação, né? Mas as pessoas logo perceberam que não tinha um impacto, que ele criou um gap de oportunidade ali, sendo que o setor pouco sentiu, eram contratos fortes de empresas sólidas, com uma demanda crescente. Então foi apenas uma grande oportunidade que surgiu e quem se aproveitou tirou boa vantagem. E agora o terceiro ponto, para mim, se não o mais importante, um dos mais, é a localização. Porque como eles falaram, a maior importância de um e-commerce quando está fazendo uma venda online é a pessoa comprar num dia e receber o produto do outro. Ou seja, é a rapidez com qual ela recebe o produto, diz muito sobre a credibilidade daquela empresa. Então é muito importante que esses centros de distribuições estejam estrategicamente distribuídos, ou seja, próximos a centros urbanos, porém não, por exemplo, perto de um engarrafamento, estejam em rodovias estratégicas. Por exemplo, rodovias Rio-São Paulo, você consegue interligar esses centros urbanos rapidamente. E por isso até que a gente tem uma grande concentração de fundos imobiliários na região de Cajamar, Santana do Parnaíba, né, em São Paulo, na região de Extrema, em Minas, aqui no Rio, ali perto tanto da Washington Luiz, né, Duque de Caxias, quanto da Dutra, na região de Seropédica, Campo Grande. Então, porque os principais centros consumidores hoje no Brasil são as capitais, né, do Sudeste, principalmente. Então a maioria dos FIIs tem imóveis localizados nessas regiões com fácil acesso à rodovia. Sim, porque imagina um centro de distribuição assim, no centro da cidade, vai ficar no mas você está no centro da cidade, você demora 2 horas para chegar na rodovia, aí você perde eficiência. Imagina com um caminhão dentro do centro do Rio. Um quarto ponto é sobre os contratos. Esses tipos de imóveis, eles não são fáceis de se encontrar, você não tem um imóvel logístico em cada esquina. Então, cada empresa tem uma necessidade de logística peculiar. Então, por isso é muito comum nesse segmento que as empresas façam um contrato com os fundos no modelo BTS, onde o fundo constrói um imóvel para atender a característica de um inquilino, ou seja, localização e característica de trabalho, né? O tipo de galpão, o tipo de armazenamento. Então é muito comum que os fundos construam esses imóveis. Por conta desse risco de construir, esses contratos normalmente são longos e atípicos, ou seja, você não tem muita margem de negociação. São contratos com pelo menos 10 anos de duração e com muita previsibilidade, o que é muito positivo para o segmento. Porque tem que ter um contraponto, né? Tá, eu vou construir um imóvel ao seu gosto, ao seu molde, sim, mas em contrapartida você vai ter que me dar uma segurança aí de um contrato de 10 anos. Para quem é acionista ou cotista desse fundo, é muito positivo pela previsibilidade, né, e duração desses contratos. O quinto ponto é muito pela característica dos imóveis nesse segmento logístico, né? Nós temos, por exemplo, os monoinquilinos e os multimodais, que são aqueles com mais de um inquilino. Então você pensa aquele imóvel específico e todo desenhado para a empresa e você aluga especificamente para a Ambev.
Então, no caso, se ela sair, você tem 100% de vacância. Acabou. E se você conseguir alugar para outra pessoa com uma certa dificuldade, que você consiga atender com aquele imóvel, é mais difícil. Agora, no caso do multimodal, com mais de um inquilino, você tem uma segurança em termos de vacância. Se alguém sair, você não perde a receita total. 100%, né? Isso. E por ele acaba não sendo muito específico em termos de característica para aquela empresa, o que dá uma segurança se você precisar realocar aquele imóvel. E um último ponto, assim, mais para quem chegou até aqui, para eu começar com aquele bônus, é em questão do desenvolvimento. O que acontece? Conforme a procura aumenta por centros de distribuições, está ficando escassos esses bons centros de distribuições. Então, muitos fundos imobiliários estão partindo para o desenvolvimento, ou seja, para a construção de novos galpões logísticos. Sim, é porque, inclusive, completando o que você falou, como a gente tem uma escassez de imóvel, um crescimento de demanda, naturalmente o preço eleva. E os fundos imobiliários, eles têm, por natureza, tentar aumentar a rentabilidade. Então, nesse caso, pegar esses imóveis acaba que não tem um bom retorno e muitas vezes os cotistas não aprovariam. Então, por isso, eles estão partindo cada vez mais para o desenvolvimento para tentar elevar esse cap rate, né? Essa rentabilidade dos imóveis. Trouxemos aqui 6 pontos muito relevantes. Gostaria de ser retribuído com aquele like para ajudar a gente, para estar incentivando e também levando esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa juntos evoluir nessa educação financeira. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!